Bom, boa tarde a todos. Assim como o professor Márcio falou, gostaria muito também de agradecer o convite que foi feito a cada um dos professores da banca, agradeço a todo mundo que está aqui presente hoje. E eu vim falar sobre um estudo de cinemática inversa num braço robótico manipulador de 3 graus de liberdade. Eu dividi a minha apresentação de hoje, basicamente, como está no trabalho, né? Primeiro eu vou fazer um histórico da robótica, depois eu vou falar de alguns fundamentos que são necessários para o entendimento do assunto. Vou abordar a parte de cinemática de manipuladores, que é pertinente ao trabalho, antes de chegar no foco principal, que é a cinemática inversa. Passar para vocês as etapas de desenvolvimento matemático que foram feitas no decorrer de todo o trabalho, a planilha em Excel, que foi a forma como a gente preferiu usar para poder resolver esses problemas matemáticos. A abordagem dos resultados vem em seguida e depois uma breve conclusão do trabalho. Então, pode passar. Eu começo a apresentação dando uma definição geral de robô, né? A primeira vez que essa palavra surgiu foi em 1920. Ele foi criado pelo dramaturgo Karel Capek, e nessa peça, Rossum's Universal Robots, e ela serviu para a designação de um trabalhador mecanizado, né? Um trabalhador que fosse feito inteirinho de metal, de peças de ferro. Surgiu no tcheco, né? Pela palavra robota. Robota em tcheco significa trabalho forçado. Pode passar. Muitas vezes a gente... Vai com calma. A gente pensa no robô como uma figura humanoide. Geralmente a primeira ideia de robô, quando vem, pelo menos na minha cabeça, é essa. Então no decorrer da história, a gente viu muito, assim, histórias de robôs que ocorrem em histórias em quadrinho, em jogos eletrônicos, pode passar, em filmes que retratam um relacionamento entre o ser humano e o robô. Muitas vezes os seres humanos fazem histórias que os robôs são criaturas destrutivas, que a missão deles é ferir o ser humano. Outras vezes o robô é um herói, é o nosso salvador. O falecido Robin Williams ensinou que robôs podem fazer a gente se emocionar com as suas histórias. Robô também estimulou muito também a fabricação de brinquedos eletrônicos para as crianças. Então ele é um tema assim que a importância econômica dele é impressionante. Como que as pessoas assim do mundo inteiro acabam se interessando pelo assunto. Isso movimenta muito dinheiro. Se movimentou nos anos que passaram e acredito que continuará movimentando nos próximos tempos. Pode passar. E uma finalidade até meio engraçada, né, para mostrar como os robôs vão melhorando conforme a criatividade humana, né? Já fizeram até uma banda no Japão de instrumentos de sopro, né? Então, eu imagino que assim não existe limite de ideias para a construção de novos robôs. Pode passar. Só que, industrialmente falando, tendo como foco em engenharia, né, os robôs que mais se desenvolveram foram os chamados braços robóticos. Ele tem uma aplicação industrial, apesar de ele não parecer um ser humano, ele se aparenta com um membro humano, que seria o nosso braço. É muito interessante esse tipo de robô, porque ele tem uma versatilidade maior do que, sei lá, qualquer outra máquina mecânica encontrada numa empresa. Ele pode ser usado para qualquer segmento industrial. Você pode, por exemplo, pode passar, eu citei aqui algumas fotos. Por exemplo, esse é um robô utilizado na soldagem. Então ele é um braço robótico, como qualquer outro, só que ele tem uma máquina de solda em cima dele. Então, muito usado na indústria automotiva. Você programa a posição, ele vai lá e solda no ponto. Pode passar também. Esse aqui é um exemplo de máquina CNC, né? Embora ele não pareça um braço manipulador, ele também é um braço cartesiano, com 3 graus de liberdade com juntas lineares, e ele consegue, programando-se a posição que você deseja efetuar o corte, ele também desempenha a tarefa. Pode passar. Os braços robóticos também são utilizados para manipulação de carga, transporte de objetos gerais. Esse, no caso,
eu acredito que é da fábrica da Decaídra, que você transporta o lote de vasos sanitários de um lugar para o outro. Pode passar. E também pode ser usado para aplicações como pintura, precisamente. Então, a versatilidade dos robôs é algo muito impressionante e que atrai muitos investidores, os grandes empresários, né? Pode passar. Bom, este aqui, que a gente vai mostrar, é um vídeo, a professora Sueli conhece muito bem. Ele foi o projeto desenvolvido pelo aluno Ayrton Vendrame, da Engenharia Elétrica, ele se formou no final do ano passado. E é um projetinho, sim, muito legal. Ele foi desenvolvido com materiais que eram considerados sucata na faculdade. Então, por exemplo, os motores que estão executando esses movimentos são motores de passo de impressoras que já estavam em desuso. As peças que você está vendo também já não tinham uma utilidade mais muito bem definida. Eles conseguiram fazer um robô completamente operacional, envolvendo toda a parte de programação, de placa lógica, coisas que nós alunos de engenharia mecânica não entendemos muito bem. Eles conseguiram fazer esse robô funcionar, e só que, vamos dizer que mecanicamente não teve um estudo muito aprofundado. Ele é um projeto exemplar em termos de sustentabilidade e de fundamentos de engenharia elétrica. Então, esse trabalho até serve como, de repente, fazer uma contribuição de engenharia mecânica para esse projeto. Esse, pelo menos, é o grande objetivo. Pode passar. Bom, só um minuto. O estudo de robôs está compreendido numa ciência que a gente chama de robótica. Eu coloquei uma definição no slide aqui que acredito que sintetiza muito bem. Ela é uma ciência, ela é algo bem grande, né? Que se divide em vários ramos, entre eles o educacional e o tecnológico. E ela é uma ciência que trata do globo, né? Da união de computadores, robôs e computação. E esses robôs, esses organismos eletromecânicos que eles falam, ele pode ser controlado ou manualmente ou por circuitos elétricos, criando assim a automatização do sistema. Pode passar. A primeira pessoa na história que falou, de certa forma, como que o robô deveria operar, que regras ele deveria seguir para que seu funcionamento fosse adequado, foi Isaac Asimov, na obra dele, Eu, Robô. Não sei se vocês viram uma das fotos que eu mostrei da parte lá onde está presente os robôs, no filme do Will Smith, Eu, Robô. Foi uma tentativa, que eu acredito bem sucedida, de mostrar no cinema o que está escrito nesse livro. Então ele colocou 3 mandamentos, vamos dizer, do robô. Ele não pode fazer mal a um ser humano e nem por omissão permitir que algum mal lhe aconteça. Deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando contraria a primeira lei, e deve proteger a sua integridade física, desde que com isso não contraria nem a primeira e a segunda leis. Embora tenha um aspecto de fantasia, isso historicamente vem sendo verdade até hoje. Nunca ninguém criou um robô que pudesse tirar a vida de um ser humano ou coisa parecida. Ele só é criado para ajudar mesmo, na indústria, enfim. Pode passar. Bom, agora a gente vai começar os fundamentos, né? Vamos começar a estudar o robô como um todo. Então eu dividi em sessões de anatomia das juntas, dos graus de liberdade dele, de sua cadeia cinemática, as suas configurações possíveis e o seu volume de trabalho. Então a anatomia, pode passar, ela é bem simples. Ela realmente se assemelha a um membro humano, assim, no caso um braço. Primeiro ele é montado numa base, né? E depois tem juntas que conectam todos os seus elementos. Então, por exemplo, da base você tem um sistema de junta que conecta no braço. Terminando no braço, você tem mais uma junta que conecta no antebraço. E no final você tem a criação do punho. Realmente é bem semelhante ao braço do ser humano. Pode passar. Aqui a gente tem um esquema mais simplificado, né? Até com uma numeração, tipo, por exemplo, elo, gelo, junta, zero. Por que zero? Porque é a base. Muitas vezes você nem pensa nisso, na verdade, como o robô em si, né? Ele precisa de uma base, lógico, para se sustentar,
mas a análise de movimentação começa a partir do elo 1, da junta 1, do elo 2, da junta 2. E aí existe uma designação de elo de entrada e elo de saída. Por exemplo, a junta 1, que é esse número 1 azul aqui, ela tem como elo de entrada o elo 1, porque ele está mais próximo da base. E o elo 2 é o elo de saída, porque ele está mais afastado, ele está mais próximo do punho dele, do efetuador. Pode passar. É algo de muita importância no nosso estudo, é o estudo das juntas, que são os elementos que conectam os elos do braço entre si. Existem várias formas, assim, existem vários modelos de junta. As que eu começo ressaltando primeiro são as rotativas, que por sinal são as que estão contidas nesse projeto do braço robótico em questão, e a prismática. A rotativa ela tem um grau de liberdade, ela faz um movimento de rotação, enquanto a prismática ela faz um movimento de subir e descer num eixo bem definido. Desenvolveram-se também juntas híbridas, no caso, por exemplo, a cilíndrica. O que foi feito? Ele simplesmente pegou essa daqui, somou, que é a rotativa, somou com a prismática ou linear, né, que também é chamada, e pronto, você tinha uma composição de movimento. O que mais pode fazer? A gente pode pegar, por exemplo, 3 juntas rotativas e juntar numa só. Ela gira em todos os planos possíveis. Então fez-se a junta esférica. A junta do fuso também ela é bem semelhante com a junta prismática, só que ele sobe e desce com um movimento de fuso, né, de parafuso. E a planar, que também é uma junta híbrida composta por 2 juntas prismáticas. Então você executa um movimento bidimensional, num plano bem definido. Certo? Vamos dar um enfoque maior nas juntas rotativas, que como eu falei, é o que tem no nosso robô de estudo. As juntas rotativas podem ser do tipo torsionais, no qual os 2 elos aqui no caso, né, os elos conectados nas juntas, eles estão situados na mesma direção. As rotacionais, onde os elos estão paralelos um ao outro. E na revolvente existe um perpendicularismo, né? Um elo está aqui e o outro aqui. Lembrando que muitas vezes essas juntas elas acabam recebendo uma designação em formato de letra. Isso para facilitar depois na classificação dos robôs. Então o torsional, por exemplo, recebe a letra T. A rotacional recebe a letra L e a revolvente recebe a letra V. Para que você consiga classificar o seu robô, a gente vai ver isso mais para frente. Bom, grau de liberdade. Grau de liberdade é um número que vai te falar o número de variáveis de posição que são independentes no caso do movimento. Ou, em outras palavras, ele determina o número máximo de movimentos possíveis que esse robô pode efetuar. Pensando na movimentação do corpo, você pode ter um movimento vertical, um movimento em torno num raio definido e um movimento de rotação. São os movimentos que um corpo qualquer pode definir, desde que ele tenha os graus de liberdade possíveis. Pode passar. E no caso do punho, ele tem uma nomenclatura, digamos, própria só para ele. Um punho qualquer, ele pode, se ele tiver 3 graus de liberdade, que é o máximo que ele poderia ter, ele pode ter um movimento de rolamento, um movimento de guinada, que seria esse daqui, e um movimento de aerofagem, de subida e descida. E aí existem os termos roll, pitch e yaw. Beleza. Cadeia cinemática. Existem robôs de cadeia cinemática completamente fechada, parcialmente fechada e cadeia aberta. Qual que é a diferença deles? Na cadeia cinemática aberta, por exemplo, imagine você saindo da base e você precisa chegar até o efetuador, na ponta do seu robô. Quantos caminhos são possíveis? Só tem um caminho possível. Então, ele é de cadeia cinemática aberta. Você só tem uma linha, digamos, que conecta esses 2 pontos. A parcialmente fechada, assim, no final, ela acaba tendo só um caminho. Só que no começo, você tem 2 rotas possíveis. Você tem essa, depois você tem essa outra alternativa. Por isso que ela é parcialmente fechada. Começa com várias possibilidades e termina no final. A vantagem desse robô é que você consegue, digamos, para movimentos de cargas pesadas, você consegue distribuir
a tensão da carga desse objeto pesado em mais de um elo. Então, esse artifício acaba sendo muito utilizado. E da cadeia cinemática fechada, existem várias rotas da qual você sai da base e você chega no seu efetuador. Ele é um pouco mais restrito em relação aos robôs de cadeia cinemática aberta ou parcialmente fechada, só que uma vantagem deles é que ele pode fazer um acionamento apenas com um motor. Só um motor já é necessário para movimentar o sistema inteiro. Pode passar. Bom, os manipuladores, então, como eu havia dito, existe uma designação de letras que é concedida a cada junta. Então, com essas letras, você designa, por exemplo, um robô cartesiano, que é o caso do CNC que eu tinha falado. São 3 juntas lineares, uma que movimenta assim, na horizontal, na vertical e na lateral, então ele tem 3 elos de liberdade, por isso que é L, 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 por exemplo. A configuração cilíndrica é linear, com uma rotacional do tipo revolvente, por isso V. Bom, isso se aplica a todas as configurações, tanto de corpo quanto de pulso. Pode passar que agora vai ter alguns exemplos. Por exemplo, do CNC, de novo, né? O robô cartesiano, que é a configuração LLL, o braço cilíndrico, que seria o TLL ou LVL. Às vezes existe mais de uma nomenclatura que pode ser aplicada para o mesmo modelo. O robô esférico, que tecnicamente seria, digamos, o projeto, como que eu posso dizer, primitivo do que a gente conhece hoje por braço articulado, que é na configuração VVL. O robô Scara, muito usado esse robô, que em português seria um braço robótico de montagem de complacência seletiva. Pode continuar. Temos também o robô paralelo 4, que é um robô de cadeia cinemática fechada, mas vamos dar uma importância maior nesse aqui, que é o braço robótico articulado. Ele é atualmente o robô mais utilizado no segmento industrial do mercado. E tanto que o nosso modelo de estudo se enquadra nessa classificação. Então, vamos dar maior atenção para ele no trabalho. Pode passar. Bom, pensando em efetuador, a ponta do seu robô, que vai executar uma tarefa. Você pode ter vários tipos. Você pode ter, no caso da solda, vai ter um eletrodo lá para efetuar a solda no ponto. Pode ser a pistola de tinta no robô de pintura, a máquina de corte do CNC e as garras. Nosso robô de estudo é uma garra que tem acoplada no final dele. Então, alguns tipos de garras. Garras de 2 dedos, garra de objeto cilíndrico, garra articulada. Essa aqui ela é a mais restrita de todas. O raio, digamos, do objeto que ela vai segurar, ela precisa ser menor que esse raio. Se for um pouco maior, ela já não serve. Objetos cilíndricos, ela pode ter uma extensão, digamos, muito grande, com diferentes tipos de raio durante sua extensão, e ele vai poder carregar objetos de raios diferentes. E a articulada, que digamos, acho que é a mais inteligente de todas, porque ela pode se adequar com esse mecanismo, né, de N elementos no formato do corpo desejado. Ela é mais versátil. Pode continuar. Bom, o plano de trabalho, a gente define ele como um espaço limítrofe que o robô consegue posicionar seu efetuador. E geralmente, aí acaba tendo um problema, porque quando a gente calcula teoricamente um modelo, a gente faz uma análise de um modelo, a gente não dá para levar em consideração nesse estudo algumas imperfeições físicas que qualquer máquina tem. Nunca alguma coisa que você faz na sua ideia e que você vai implementar na realidade vai ser exatamente aquilo que você bolou na teoria. Então, por causa dessas imperfeições que existem no nosso mundo real, geralmente o volume de teórico prático de um robô é bem menor do que o modelo teórico. Desculpa, que está errado, maior, não menor. E muitas vezes o volume prático ele nem vai ter a forma do volume de trabalho teórico. A forma pode ser diferente. Pode continuar.
Bom, terminados desses fundamentos, a gente pode começar a falar em cinemática. Cinemática, segundo Craig, que foi uma das bibliografias, é a ciência do movimento que trata o assunto sem considerar as forças, ou seja, não se preocupa com dinâmica, é simplesmente um movimento, não importa como que a força está agindo. O objetivo é a determinação das propriedades que variam em função do tempo, que é o que a gente conhece, o deslocamento, a velocidade, a aceleração, certo? A gente fez um estudo, digamos assim, para a cinemática inversa nem precisaria ser feito, mas a gente fez uma análise da cinemática direta mediante ao vídeo do robô. A partir do vídeo a gente levantou alguns dados de deslocamento angular relativo e aí eu consegui montar uma planilha. Esses cálculos foram todos obtidos por geometria, depois até eu vou mostrar como. Mas aí a gente conseguiu traçar uma planilha que mostra o comportamento da posição do efetuador nas coordenadas x, y, z em função do tempo. Pode passar? Aqui é até um gráfico melhor, né? No caso, esse aqui seria o comprimento total essa linha azul aqui, que eu chamo de raio, ela é o comprimento total que sai da base da nossa referência até o efetuador. E todos esses x, y, z é o comportamento, como que durante o movimento o robô ficou no eixo x, no eixo y e no eixo z. Aí a gente pergunta, pô, beleza, ele fez esse movimento, mas será que ele não poderia ter uma movimentação mais ampla? Ele não poderia ter um range maior de movimento? Qual é a real capacidade que esse robô consegue ter? Então, pode seguir. A gente começou um estudo de cinemática inversa pensando nisso. Bom, antes de mais nada, a gente precisa setar alguns parâmetros importantes para a análise do robô. A primeira deles, essa figura não está tão boa assim, mas vamos lá. Primeiro, o comprimento de cada braço do robô, que seria designado pela letra A. Ele é o comprimento do elo. Você vai ter vários comprimentos de elo. No caso do nosso robô, tecnicamente, você teria 3. Mas no caso a gente usou 2 porque aquela alturinha que tem naquela base, a gente falou, não, por que a gente não coloca o sistema de referência acima? Aí a gente elimina um comprimento para facilitar até nas contas. Então a letra A seria o comprimento de cada elo. Esse comprimento D aqui que vocês estão vendo, ele é chamado de offset. Muitas vezes você não consegue, tipo, por exemplo, pegar um elo e encaixar ele exatamente na frente do elo anterior. Você precisa às vezes puxar ele um pouco para o lado por alguma incapacidade física e continuar ele num certo offset. Então você tem a distância D, offset. Alfa I é o ângulo de torção. Vamos para frente, por favor. É isso mesmo, é o ângulo de torção do elo. No nosso trabalho, esse ângulo vai ser sempre 90 graus. Por exemplo, você tem um ângulo aqui, aí depois você começa o segundo braço aqui, nessa posição. Então você percebe que existe um ângulo de 90 graus entre eles. E no outro robô acontece a mesma coisa. Então o alfa sempre vai ser igual a 90 graus. Bom, aí eu já defini o comprimento do elo, o offset, o ângulo de torção, e o que faltou, que é o ângulo da junta, que é a movimentação, né? No caso vai ter o θ da base, que eu vou chamar nesse trabalho de θ0, o θ da primeira junta do braço, e o da junta do segundo braço vai se chamar o θ2, θ0, θ1 e θ2. Bom, beleza. Bom, então, esse estudo que foi feito com essa planilha que vocês acabaram de observar é a cinemática direta, que a gente acaba encontrando a posição do efetuador a partir de um conjunto definido de ângulos. Mas a gente quer saber a cinemática inversa. E o que é isso? É o procedimento exatamente o contrário, literalmente. A gente precisa que o robô atinja uma posição. Opa, peraí, então qual é a configuração de ângulos que todas as juntas do meu robô vai ter que performar para que seja possível que o robô atinja aquela posição? E geralmente fazer isso, pode passar, não é fácil. Geralmente as resoluções para você fazer essas equações não é feita de maneira linear. Então você acaba
tendo assim, muito mais de uma ou duas variáveis para você chegar na solução do seu problema. E muitas vezes essas soluções não são triviais. Você precisa, você vai ter mais de uma solução do seu problema e muito provavelmente a gente acaba tendo que utilizar computador, porque todos os cálculos envolvem matrizes. Dependendo da complexidade, você não precisa fazer isso. Mas quanto mais grau de liberdade um robô tem, mais complexo ele vai ficando, então acaba sendo desejável você usar um robô para te ajudar nessa tarefa. Um computador, desculpa. Pode passar. Como eu falei, a existência de mais de uma solução para um determinado ponto. Cai no conceito de singularidade. O que é singularidade? Singularidade, pelo que eu entendi, digamos assim, você precisa fazer um movimento, por exemplo, encaixar, você tem que posicionar o seu efetuador nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, você tem essa configuração, ó, o meu cotovelo está abaixo, mas eu poderia também fazer isso. Eu estou atingindo o mesmo ponto no espaço, mas o meu cotovelo está acima. E isso, se o meu robô não tiver um braço de liberdade de fazer essa rotação aqui. Aí eu conseguiria ter infinitas soluções só para aquele ponto. Daí essa complexidade. Então, pontos onde não há singularidade seriam pontos que estariam na fronteira do volume de trabalho. Por exemplo, se eu estiver completamente meu braço, é só essa configuração, não tem como eu dobrar aqui ou aqui para chegar nesse ponto. Então, nesse ponto não existe singularidade. Em qualquer outro, eu posso ter mais de uma solução, colocando o cotovelo abaixo ou acima. Bom, primeiro, então para começar o nosso desenvolvimento matemático da cinemática inversa, a gente precisa setar duas coisas, deixar bem definidas, segundo a nomenclatura de Navier-Hartenberg, que eu não vou abordar muito ela, porque ela vai ser mais importante no trabalho do Márcio. Então, eu vou apenas citar como que é feito o cálculo com essas matrizes e depois ele vai abordar com maior detalhe como que funciona essa nomenclatura. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer uma matriz que descreva a posição de um ponto. Isso é simples. Um ponto num espaço cartesiano, por exemplo, nessa sala, vamos supor que aquele ponto no canto da sala seja a origem. Você tem um comprimento que vai em x, em y e em z. Então, basta a gente pegar um ponto qualquer, por exemplo, esse daqui, que está no meu dedo, pegar as projeções em x, em y e em z, a gente define completamente um ponto. Tanto que é uma matriz com três posições, o ponto em x, em y e em z, com suas projeções, está definido o ponto. Beleza. Agora a gente também tem que pensar o seguinte, um robô não pode ser considerado um ponto material. Se fosse um ponto material, aquilo lá já bastava. Mas não, ele tem comprimento, isso logicamente tem que ser levado em consideração. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de orientação. Por exemplo, aqui no caso, imagine que aquele AP naquela figura seja a distância entre o sistema de referência A e o sistema de referência B. O que a gente quer? A gente precisa escrever, por exemplo, as coordenadas de B em função das coordenadas de A. Como que a gente faz isso? Vamos supor que nenhum desses eixos de referência é uma origem, por exemplo. Então, você escreve uma matriz de rotação. Você escreve a matriz rotacional de B em relação a A. Então, é bem simples a montagem. A partir do momento que você sabe as posições x, y e z, ou pelo menos você tem as equações para definir isso em cada ponto, em A e em B, basta você trocar x, y e z de A por linha e x, y e z de B por coluna. Pronto, você consegue agora efetuar a orientação do seu mecanismo, levando em consideração as dimensões físicas que ele tem. Beleza. Então, para definir então o nosso robô, a gente precisa ter uma matriz de posição e uma matriz de rotação. Só que a literatura fala, coloca tudo na mesma matriz. Beleza. Vou colocar uma matriz de rotação aqui
e a matriz de posição na direita, vou criar uma coluna, e aí eu vou conseguir determinar o valor da posição de A com a posição de B em relação a A, multiplicado pela posição de B. Mas espera aí, tem um problema matemático aqui. A gente aprendeu muito bem na escola que para você conseguir fazer uma multiplicação de matrizes, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Se a gente não conseguir fazer isso se igualar, isso aqui não tem sentido, não existe uma solução real para isso. Então, a gente faz um artifício matemático. Vamos colocar um número 1 embaixo das matrizes de posição e embaixo desse resultado que a gente precisa, a gente coloca a linha 001. Isso não é gambiarra, a literatura fala para fazer mesmo. Então, dessa forma, a gente resolveu o nosso problema. Pode passar. Aqui a gente tem uma matriz 4 por 1, que é resultado de da multiplicação da matriz 4 por 4, por uma matriz 4 por 1. Resultado, quarta coluna, quarta linha, fica 4 por 1. Maravilha. A gente chama essa montagem matemática, que é aquela matriz 4 por 4, de matriz de transformação homogênea. Ela vai ser fundamental para que a gente consiga fazer os cálculos de cinemática inversa. E com essa conclusão que vem dessa notação da Rattenberg, como eu disse, vai ser abordada depois do trabalho do Márcio. E aí o que acontece? O T03 ele seria um termo que indica a posição do meu efetuador do robô em relação à base, que seria a primeira junta. Eu posicionei a referência do robô, o sistema de referência dele inicial, exatamente nessa primeira junta. Então ele seria o resultado da multiplicação da primeira junta para a segunda, que eu chamo, a segunda junta na verdade é a junta 1, da junta 0 para a junta 1, depois da junta 1 para a junta 2, e da junta 2, que é a última, ela chega no efetuador. Então eu consigo escrever um problema que tecnicamente seria bem complexo, eu divido ele em problemas menores. Isso facilita a minha tarefa. Beleza. Bom, para resolver o problema... Pode passar. O problema da cine... Ah, tá. Antes disso, eu criei no SolidWorks um modelo baseado naquele que a gente viu no vídeo, no departamento da engenharia elétrica. Teoricamente, eu não deveria utilizar o comprimento da garra no robô. Eu deveria só usar o comprimento do primeiro e do segundo elo. Mas eu falei, pô, de repente, se a gente usar o comprimento da garra, a gente consegue saber exatamente qual que é o alcance final do robô. Então, eu falei, não, vamos colocar a garra, até porque ela não tem um comprimento, digamos, desprezível. Ela tem um comprimento expressivo. Então, vamos colocar ela no cálculo. Então, beleza. A abordagem da cinemática inversa ela tem duas metodologias distintas. Você pode abordar ela pelo método algébrico ou método geométrico. Só que esses métodos eles não são, digamos assim, distintos. Até porque você pode começar por um lado, mas você vai ter que usar a outra metodologia para continuar o seu trabalho. Então, no caso, eu optei por começar pelo método algébrico. Essas matrizes que vocês estão vendo nesse slide, elas são resultados matemáticos prontos que estão localizados no livro do Spong. Então, no caso, essa primeira aqui, ela é uma matriz genérica de um mecanismo manipulador de 3 graus de liberdade semelhante ao que a gente está trabalhando. Da origem até a primeira junta, ela representa a orientação e a posição, no caso da nossa junta sobreposta, né? Porque o deslocamento deles, digamos assim, é como se a primeira junta rotativa embaixo e a segunda não tivesse distância entre eles. Por isso que a coluna da direita é uma sequência de zeros. É como se elas estão situadas no mesmo ponto na nossa modelagem, certo? E esses cossenos e senos que vocês estão vendo é a orientação delas, entre elas. Essa T12 seria a distância da primeira para a segunda junta. Aqui a gente vê da segunda para a terceira, desculpa, da junta 1, junta 2, isso. Então você leva em consideração já os comprimentos, você já tem uma distância. E da junta 2 até o efetuador, você tem aquela configuração lá.
Lembrando, só para, não sei se vocês viram, C0 é cosseno de θ0, C1 ou S1 cosseno ou seno de θ1. Quando você vê dois números, significa que você está tratando um cosseno de arco duplo. Então seria cosseno de θ1 mais θ2. Acho importante explicar essa nomenclatura. Pode passar. Bom, então o que acontece? A gente precisa fazer essa multiplicação de T01 com T12 com T23. Eu utilizei o MATLAB para fazer essa tarefa. São vários termos, né? Uma matriz 4x4. Então eu utilizei o MATLAB e ele me deu essa resposta aqui da matriz, que eu poderia igualar com T03, que eu já tinha, que era uma matriz genérica. E aí, dessa forma, a gente pode passar. A gente consegue determinar um sistema de referência. Então, isso aqui você tem C0, cosseno de 0, cosseno de φ. E lá você tem cosseno de 0, cosseno de θ1 mais θ2. Fica simples. Esse φ aqui, ele é o cosseno de θ1 mais θ2. Pode continuar. Mesma coisa o seno. É bem trivial. E aí o que mais é importante para a gente? Pode passar a expressão para x, para y e para z. Pode apertar de novo. Esse sistema aqui, que a gente conseguiu encontrar de equações, isso aqui seria cinemática direta. Então, só de fazer isso, eu no caso quando eu fiz o estudo da cinemática direta, eu fui fazendo geometricamente todas as passagens. Demorei muito para fazer isso. Se na época eu tivesse utilizado esse método, eu já conseguiria as equações basicamente com esse resultado. Digamos assim, paralelismo, né? Esse termo aqui, x, é igual ao termo linha 1, coluna 4, linha 2, coluna 4, linha 3, coluna 4, você chega nessas equações. Bom, então beleza. Vamos agora pensar um pouco em geometria. A gente usou o método algébrico, agora vamos para o geométrico. Aquele ângulo φ que vocês viram na forma é o ângulo formado entre o raio eu chamo a menor distância possível, em que você sai da sua origem, você chega no efetuador. Lembrando que esse zero aqui é zero. É como se na verdade esse sistema de referência aqui não tivesse centrado aqui, ele tivesse centrado aqui. E essas duas juntas estivessem no mesmo local no espaço. Mas, bom, a figura era assim, e eu acho que ficaria mais didático, digamos assim, interpretar dessa forma. Bom, então, não sei se vocês estão enxergando como eu, pode passar. Olha, então, cateto aqui, que seria o resultado da hipotenusa dessa projeção de x com essa projeção em y. E passa mais um. Olha, tem um outro cateto aqui, que tem o eixo Z, uma linha paralela aqui, cara, formou um triângulo retângulo. O triângulo retângulo remete ao teorema de Pitágoras. É exatamente isso que a gente faz. Esse raio ao quadrado, que é uma posição que te interessa, é o resultado de x quadrado mais y quadrado mais m quadrado. Pô, então beleza, é só responder essa equação aí, cheia de cosseno de arco duplo, cosseno de 0, cosseno de 1, seno, cosseno, seno. Foi nesse momento que eu tive vontade de continuar estudando, com força, tipo, falar, não cara, eu amo cinemática inversa de braço robótico. E depois de muito cálculo, eu finalmente cheguei nessa expressão. Beleza, a gente finalmente conseguiu a expressão do primeiro ângulo da junta. θ2 seria o ângulo da junta final. Maravilha, então agora a gente só precisa definir θ1, que é o ângulo da primeira junta, e o θ0, que na verdade é da junta do primeiro braço, e depois o θ0, que é o da base. Beleza, pode seguir. Vamos fazer uma análise bidimensional. Vamos pensar no plano que o robô está com o seu braço. Esse ângulo alfa que vocês estão vendo aqui embaixo, ele na verdade, ele é o ângulo φ, é o mesmo ângulo, não tem distinção. Eu só coloquei alfa porque na literatura que eu peguei isso, o ângulo é o alfa, mas é a mesma coisa. E então, o ângulo alfa, pode passar, a gente consegue definir. Ele é a altura z, o arco tangente, né, de z pelo comprimento embaixo, que é aquela hipotenusa que eu tinha mostrado a primeira, raiz de x quadrado mais y quadrado. Maravilha. Reparem, pode passar, que você tem a formação desse ângulo beta.
você tem a criação de mais um triângulo, o triângulo OQP, que também é um triângulo retângulo. Então a gente pode escrever esse ângulo beta aqui como sendo o comprimento A2 vezes o seno de θ2. O θ2 a gente conhece, então não é mais uma incógnita. E o A1 mais A2 vezes cosseno de θ2. Beleza! Então, se a gente sabe alfa e a gente sabe beta, então a gente consegue calcular θ1. Porque o θ1 vai ser o alfa, que é tudo, menos o beta. E a gente consegue, então, direita, fazer θ1 é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Volta um pouquinho. Nessa figura, repara, esse robô está com orientação cotovelo abaixo. Mas lembra que eu falei que no problema da singularidade ele não pode ter a solução cotovelo acima? Então, vamos dizer, se eu pegasse, ao invés desse beta estar aqui, jogasse esse beta para lá, ele daria na outra solução do meu problema, seria cotovelo acima. Então, por isso mais ou menos, θ1 é mais ou menos beta, alfa mais ou menos beta, arco tangente dessa coisa toda aí. E aí depois, quando a gente simplifica, a gente finalmente consegue mais a expressão do θ1. Beleza, a gente tem θ2 e θ1, agora falta θ0. Só que θ0 é o mais fácil de ser determinado, porque ele é um ângulo que ele está na base lá, né? Então, tipo, você tem x, y e z aqui, ele só vai depender de x e y. Basta então fazer arco tangente da posição em y com a posição em x, pronto, você definiu, seu ângulo já está completamente definido. Beleza, então o que eu fiz? Até se vocês quiserem, dá para a gente fazer uns testes aqui no final do trabalho, se for de interesse. O que eu fiz? Eu coloquei todas essas fórmulas no Microsoft Excel e aqui, por exemplo, aqui eu fiz uma sequência de alguns valores para testar o comportamento dos ângulos. Ó. Em cada linha você vê, o θ2 ele está diminuindo, conforme o movimento avança. O θ1 abaixo e o θ1 acima também você avalia a alteração. O θ0 para esses pontos se manteve constante, o que era esperado. Aí eu coloquei dois exemplos aqui. Se você coloca um valor que está dentro do seu volume de trabalho, ele vai te responder corretamente todos os ângulos que você precisa. O θ2, o θ1. Lembrando que os primeiros valores são ângulos em radianos. Aí depois eu converti em grau porque fica mais fácil para a gente visualizar esses ângulos. Agora eu coloquei o ponto 8, 12, 20. 8, 12, 20 é uma distância muito grande para o robô. Ele não vai conseguir chegar naquele ponto. Não existe para ele uma solução real para esse ponto. O Microsoft Excel ele consegue, quando ele vê uma entrada de dados que ele não está compatível, ele vai soltar esses termos aqui, num. E assim fica fácil a gente conseguir ver, maravilha, se a gente vê essa distância, ele está fora do volume de controle, se a gente vê essa resposta aqui. Se ele não vê, se ele soltar dados inteligíveis, ele está dentro do volume de trabalho. Foi com isso, pode passar, que eu consegui traçar o volume de trabalho inteiro para z igual a 0. Digamos que foi um pouco massacrante, assim, porque eu tive que meio que por tentativa e erro achar todos os valores de x e y que, digamos assim, tivesse na fronteira, isso só para z igual a 0. Se eu fizesse também para z igual a 1, para z igual a 2, para z igual a menos 1, pelo menos nesse método que eu estava utilizando, eu acho que eu poderia acabar ano que vem ou depois. Então, partindo agora para os resultados que a gente encontrou nesse estudo, a gente vai, eu mostrei essa figura está no trabalho, né? Foi a trajetória de um paralelepípedo que não passasse duas vezes ou mais pelo mesmo ponto. Então ele sai do ponto 5, 5, 5, vai para o 5, 5, 10, ele não passa duas vezes, ele passa em todos os pontos, mas ele não define exatamente um paralelepípedo. Tem algumas linhas que ficaram faltando. Mas já dá para fazer uma avaliação desse estudo só com isso. Eu gostaria de frisar aqui uma importância. Existe uma diferença quando você faz o seu estudo, que é assim. Aqui nesse ponto,
Por exemplo, eu coloquei 5, 5, 5 no primeiro ponto, que é aquele lá, e o ponto 5, 5, 10. É diferente você ajustar vários pontos numa linha reta do que um ponto de entrada e um ponto de saída. Se você coloca só um ponto de entrada e de saída, vamos supor que eu preciso sair desse e desse. É muito mais simples eu fazer esse movimento aqui. Ao passo que se eu programasse todos os pontos, o movimento da junta seria muito maior. Tipo, seria um movimento muito mais complexo para o robô efetuar do que se eu simplesmente colocar 2 pontos. Por exemplo, aí beleza. Isso aqui que vocês estão vendo é uma animação feita em MATLAB. É um software muito legal do Peter Cork. Ele tem um toolbox próprio para MATLAB que assim, digamos, resolve muito assim, essa parte de estudo de robô. Infelizmente, seria interessante assim, a gente ter utilizado ele mais no nosso trabalho. Só que a gente teve alguns problemas que ele gerava alguns resultados e a gente, digamos assim, estava até sem tempo para... Poxa, mas o que ele está fazendo? Mas, pelo menos, esse modo de trajetória é muito interessante. Então, vocês percebam que apesar dos pontos serem, na verdade, uma linha reta, vou dar mais uma girada aqui, ele nunca efetua um movimento de uma linha reta. Ele sempre vai fazer movimentos em formato de arco. Por quê? É mais simples para o robô fazer uma trajetória dessa. É mais fácil você movimentar em arco, descer de um ponto e chegar no outro, do que você fazer um movimento em linha reta. Então, pode voltar para a apresentação? Então, Então, beleza. Então, por exemplo, vamos pegar 2 pontos aqui. Ponto 0, 10, 5 até o ponto menos 5, 10, 5. Repara a amplitude. De 113 graus foi para 104, de 79 foi para 73. Vamos só pegar até θ1 acima, por exemplo. E de 89 foi para 116. Beleza. Então, digamos assim, se a gente movimentasse ele da forma mais rápida possível, diminuir diminuir, digamos assim, fazer um deslocamento angular direto, a gente faria, digamos, um movimento bem mais simples do que... Pode passar. Bom, eu peguei o ponto 0, puxa vida, vai mais um. Peguei logo de baixo. Então, por exemplo, se eu usar ponto 0 até o ponto menos 5, repare que, olha, 113.8.5, 112.3, ele acaba se tornando um movimento bem mais complexo. Em alguns pontos, inclusive, ele nem é bem definido na seção desse trabalho. Por exemplo, você acaba não se tornando trivial. Essa junta tem que abrir. E na verdade, às vezes não é isso que você está esperando que aconteça, que vai realmente acontecer. Ao passo que tem uma junta abrindo, uma outra vai estar fechando. Então, digamos assim, existe até uma certa aleatoriedade nos resultados. E reparem que eu deixei marcado em vermelho e em verde, houve uma modificação de sinal. Então, por exemplo, o θ1 abaixo é de se esperar que ele sempre tem um valor negativo, enquanto que o θ1 acima, como ele vai estar mais no alto, que ele tem um valor positivo. E existem alguns pontos que isso não acontece. Existe a inversão de sinal nessa gama de faixa vermelha aí. A gente, inclusive, até tentou traçar, digamos assim, a mesma trajetória, só que feita em outros pontos dentro do volume de controle. E a gente notou que esse aspecto continuou acontecendo. Então, eu acredito que é um problema, digamos assim, de orientação, falta às vezes de algum ajuste dentro da equação para que não apareça esse sinal de negativo indevidamente. Mas assim, desprezando isso, em módulo os resultados estão bem plausíveis, digamos assim, não temos muitos erros.
Então, para concluir esse trabalho, enfim, pode passar, infelizmente a gente não conseguiu fazer teste com um robô na prática. Acredito até que ele estava sendo modificado, estava sendo implementado técnicas em malha fechada, então não foi possível que a gente conseguisse testar na prática e ver uma possibilidade assim, o erro do resultado experimental com o resultado teórico. Mas eu, como aluno de engenharia mecânica, eu acredito que ele não vai conseguir reproduzir exatamente todos os ângulos para chegar nas posições que a planilha mostrou. Mas por que eu digo isso? Eu não sei se vocês perceberam, mas os ângulos, eles são muito... não é um ângulo, digamos, raso. Não é de 20 graus ou 30 graus. Para pontos, eu coloquei só pontos inteiros para valor de x, y, z. A planilha respondeu 39,72 graus, 27,45. São, digamos assim, sistemas de ângulo que dependem de muita precisão. E nesse robô você não tem, digamos assim, um mecanismo elétrico que saiba monitorar exatamente qual que é a movimentação angular que estava tendo naquela junta. E também, existe um problema mecânico. Nesse robô, o motor de passo, da impressora, ele foi acoplado num sistema de redução de engrenagem. A gente sabe que a engrenagem tem folga. Essas folgas muito bem poderiam colaborar para que o movimento angular não seja exatamente aquele que a gente estava esperando conseguir. E também, como eu disse, pode passar, o problema da construção do robô, que é algo que a gente sempre tem que lidar, Aquela questão do volume de trabalho que eu mencionei no começo quando eu estava falando disso, muitas vezes aqui o modelo aceita tudo. O modelo pode efetuar dentro do volume de trabalho dele qualquer movimento. Muitas vezes na prática, não só esse robô, qualquer robô industrial tem suas limitações também. Na prática nem sempre funciona tão bem quanto a teoria. Então isso pode também gerar algum tipo de erro, de precisão, de movimentação. Bom, mas então, pode passar. Como uma solução que eu vejo que talvez fosse interessante é a implementação de graus de liberdade na garra. Por exemplo, aquela garra lá, no vídeo mostrava, ela só conseguia fazer um movimento de abrir e fechar. Eu mostrei aqui, nesse trabalho, que existem os movimentos de grau de liberdade no punho, aquele roll, pitch e yell. Isso aí poderia estar sendo usado, por exemplo, como um ajuste fino para esse robô. Ele tem a movimentação grosseira do braço, que vai ter erro, mas aí você consegue, movimentando o punho lá no final, de repente corrigir esse erro. Chegar mais próximo do ponto que você quer atingir, fazendo essa correção. Esse trabalho serviu também para, pode passar, despertar um interesse no estudo de robótica. A robótica, ela é como eu disse, uma ciência bem ampla. Ela é aplicada em vários segmentos industriais. Então, que não fique só aqui. Que, que esse estudo seja continuado. Existe esse módulo do Peter Core que dá para trabalhar em cima dele, entende? Dá para tentar descobrir qual furo teve no meu equacionamento, que aconteceu aquele erro da troca de sinal. Isso poderia ser consertado. E também, por último, pode passar, promover um estreitamento de laço entre aluno de engenharia mecânica e engenharia elétrica. Eu acredito assim, que todos os alunos de todos os cursos, eles têm bastante a colaborar num projeto de robô. Eu acredito assim que isso, de repente, até criar um grupo acadêmico de estudo baseado só nisso. Robô é uma realidade da empresa, vai continuar existindo robô em qualquer segmento da empresa. Acredito que isso vai beneficiaria muito os alunos dos dois cursos para o mercado de trabalho, e eu tenho certeza absoluta que se eles trabalhassem em equipe, os resultados seriam os melhores possíveis. Então, essas são as minhas propostas para esse trabalho. Para finalizar, eu queria terminar com uma frase: liderança baseada em imaginação, não em dominação, em cooperação e não em intimidação. Acredito que o lado elétrico e o lado mecânico do sistema, os dois são, digamos assim, obrigatório. Não se trabalha com um sem o outro.
tem que haver sempre mesmo essa cooperação. É uma pena que às vezes até os próprios alunos acabam fazendo rixa, mecânica é melhor, mecânica é pior, não sei, mas eu acredito assim, lá fora a gente vai estar trabalhando sempre com as competências das duas áreas. Então eu realmente prezo muito, assim, espero que algum dia talvez isso seja uma velocidade, junto com o trabalho do Ayrton, né, e com o trabalho do Márcio, que isso seja um começo assim de um novo tempo, assim, de estudo conjunto mesmo dos dois cursos, voltado para a robótica. Essa é a referência e aqui eu fecho a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Bia. Vamos passar agora para a próxima fase, que é a fase da correção. Vou passar a palavra para o Ministério.